Boa noite a todos e todas. Estamos aqui dando continuidade às comemorações do 40 anos da Movimentos. Primeiramente, agradecer a presença de todos, aqueles que não puderem comparecer, como eu falei lá no grupo, poderão assistir posteriormente no site, né, no YouTube, no nosso canal, a do Mestre Xarel, que foi a última semana, já está disponível lá. Bom, agradecer a presença do Mestre Zé Andrade. Tivemos conversando bastante hoje e ontem, mestre muito solícito, e conseguimos acertar a nossa tecnologia aqui para que desse tudo certo hoje, graças a Deus. Passar a palavra para o mestre Parada. O mestre Parada vai fazer as palavras iniciais, depois passa para o mestre. E no bate-papo muito informal, não tem nada de formalidade aqui não, nós estamos entre amigos, né? E aí depois as perguntas forem surgindo aí sobre a capoeiragem, sobre a massoterapia. Vamos deixar bem light aqui, bem tranquilo, para que todos se sintam bem, se sintam em casa, como não poderia deixar de ser. Obrigado a todos pela presença. Mestre Parada, por favor. Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença e obrigado, em primeiro lugar, o grande mestre Zé de Andrade, grande inspiração da Capoeira de Santos. Quando eu me conheci por gente na capoeira, ele já dava uns toques aqui para o pessoal e a nossa capoeira cresceu muito, com certeza, com algumas lições do mestre. Então, agradeço já de antemão. Obrigado pelo convite. Aquele abraço. Então, mestre, o senhor fique à vontade, o senhor pode iniciar da forma que o senhor desejar, se quiser contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Fique bem à vontade, estamos aqui sem formalidades, é um papo entre amigos aqui. Um abraço. Desculpa a pergunta, quem é que vai falar? É o mestre Parada ou eu? Agora o senhor pode falar, mestre, o senhor fica à Posso falar, vontade aí. então? Obrigado. Ô, pessoal, dentro da minha procura do entendimento do porquê estamos nesse planeta ou no universo, eu acabei optando por as religiões espiritualistas, né? E eu classifico tudo na vida, quando conheço alguém, como reencontros, porque eu acredito na lei da reencarnação, certo? Eu sei que isso é uma coisa pessoal, cada um na sua crença, e tudo bem. O importante é respeitar o próximo, né? Toda vez que eu conheço alguém, eu penso, eu já estive com essa pessoa. Mesmo que seja uma situação, às vezes, meio, não vou dizer antagônica, mas um pouco desfavorável, um pouco antipática, mas todos somos necessários uns aos outros para a nossa evolução. O mestre Parada, por exemplo, nos encontramos outro dia, uns 40 anos atrás, praticamente, quando ele estava iniciando na capoeira, garotinho, 20 anos aí, com o mestre Sombra, grande amigo também, e outros mestres que caminharam com ele, né, como o Valtinho, e uma porção deles, estivemos sempre juntos aí, tenho revista, inclusive, de vez em quando, e essa galera mais nova aí, tipo Mira, não, Ribas, eu só confundia, Ciro. E alguns que às vezes reencontro, conheci crianças e você acaba ficando no esquecimento a imagem da pessoa. Mas depois do papo vem aquela coisa gostosa de saber que é mais um reencontro nessa casa. Mas tudo bem. Eu tive meus primeiros contatos com a capoeira lá por 1963, através de um livro que um amigo me deu, que foi o livro que orientou também o mestre que me formou, que é o mestre Pinati. Capoeira Sem Mestre, do Lamartine Pereira da Costa. Tudo bem. E através desse livro comecei a fazer um movimento. Um amigo me levou um dia num clube em Santo André, chamado Clube Elite, em meados de 65. Me apresentou ao mestre Ananias. Tinha uns 15 rapazes fazendo, eu entrei, já fazia alguma coisa assim. Chegando dali uns dias, o mestre Alírio Ferreira, da Bahia, que ajudava o Ananias nas aulas também. Me apresentou para o Ferreira, com o qual eu mais treinei capoeira, para a verdade. Ele vinha da formação do mestre Zé de Freitas, que eu considero meu avô de capoeira, por 2 vezes, por sinal, porque ele também deu aula para o mestre Pinati. Então, tudo bem. Esse pessoal, logo
eu me destaquei porque eu era meio fanático, sabe? Formei pela capoeira, não que era bom, mas estava no meio, gostava de participar e assim vai. E eles viam em mim alguém que podia acompanhá-los. Aí começaram a me levar para as rodas aí, nas cidades da região, programa de televisão, Praça da República, onde eu vim conhecer os mestres mais antigos que vocês conhecem, uns recém-chegados da Bahia, onde já estavam há algum tempo, como o mestre Brasília, mestre Melo, Suassuna, olha, essa gama toda dos mestres antigos. E de outros que foram chegando depois, eu lembro da chegada deles, como o mestre Silvestre, o mestre Limão. Aliás, a maioria desse pessoal, ninguém era mestre, foram se tornando mestres aqui em São Paulo, apenas das academias, e a gente sabe como é a caminhada. Eu também era um aluno, mas comecei a dar aula muito cedo no clube, pelo afastamento do mestre Ananias e, posteriormente, o afastamento do mestre Ferreira. Eu fiquei dando aulas. E, com o tempo, pelas idas e vindas da vida, passei a treinar com o mestre Pinati, na Brigadeiro Luiz Antônio, que veio me formar na década de 70, certo? Depois foi reconhecido mestre, e conheci outros mestres, como Ayrton Neves Moura, por exemplo, mestre Gladson, e acabamos fundando a Federação Paulista de Capoeira, mestre Sanhasto, mestre Paulinho, mestre Melo, mestre Pinati, mestre Once e mestre Andrade, era anos 6. E isso foi em 1972, começou o movimento, em 74 ela foi homologada, né? Então eu sou um dos fundadores da Federação Paulista de Capoeira e tenho orgulho disso, que é a entidade mais antiga do ramo do Brasil e do mundo, né? Hoje está sendo presidida mais uma vez pelo mestre Valdenor, que também é da família, que ele é o primeiro formado meu, ele e o mestre Giló, aqui de Santo André. Então, essa caminhada, muitos campeonatos, torneios, apresentações, viagens, depois viagens pelo Brasil, viagem para o exterior. O mestre doutor, vocês conhecem, o Adenilson dos Santos, que é formado mestre bandeira, e em 2015 me levou para Filadélfia. E fui para lá por 5 anos consecutivos, devido à pandemia, ou fraudemia. Ela foi interrompida essas viagens, né? Agora em 2019. Para o Chile também temos trabalho lá. Eu tenho alunos espalhados, para falar a verdade, em grande parte do mundo, acho que em todos os continentes, que saíram, de certa forma, da Santo André, como filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai nessa hierarquia, né? Isso é muito gratificante. Esse pessoal de Santos, grande parte, é raiz de Santo André, porque Santo André, mestre Corisco, mestre Andrade, mestre Corisco, formado pelo mestre Valderone, embora treinou comigo grande parte da sua caminhada. Ele levou a capoeira lá no Areia Branca, onde morava o então Bandeira, o Luiz, Luizinho, marinheiro, e assim vai. Ele levou, nós fomos lá, fizemos. Eu batizei o mestre Bandeira na época, por exemplo, 70 e os quebrados, e eu, o mestre Valdenor, o mestre Giló, Tozé, que é um grande amigo que já está no plano espiritual faz muito tempo, e outros mais. Nós descemos frequentemente para Santos, inclusive em contato depois com o mestre Sombra, os alunos dele, como eu já falei, um deles o Parada. E essa caminhada é muito gratificante, só glória, só tenho amigos. O pessoal às vezes pergunta para mim, mestre, você joga o quê? Angola regional? Eu falei, não, eu brinco capoeira. E a sua graduação? Eu falei, por consequência, turma branca, entendeu? O senhor já apanhou muito, já bateu muito, eu nunca bati nem nunca apanhei. Eu sempre fui da paz, entendeu? Posso dizer isso com orgulho. Trato as pessoas de igual para igual. Porque o esporte, primeiramente, no meu entender, acho que é da maioria, o esporte é para a evolução do ser humano, física, mental e espiritual. Nós temos sempre que ver, logicamente, o parceiro de jogo como um irmão, uma pessoa que a gente tem que querer bem, tanto bem quanto a nós. Então, vamos tratá-lo bem. Mesmo às vezes vindo alguma coisa meia mal intencionada, mas o bom capoeirista é como dizia o mestre Pastinho, capoeirista, quanto mais cargo, melhor, né? Eu me considero um cara calmo, por isso eu nunca me envolvi em contenda com ninguém. Graças a Deus, a espiritualidade é quem comanda esse universo, né? Agora, por exemplo, o mestre Parada, eu acompanhei muitos trabalhos dele. Um grande seguidor ou continuador do trabalho dele é o mestre Márcio Santos. Já estive em vários eventos dele, aqui no Festival de Santos que faz. Pessoa também excepcional. Adoro o mestre dele. Não cansa de elogiá-lo, com razão. Entendeu?
E estivemos juntos há uns dias atrás, né, mestre? Jogando no Teatro Tupi, não é verdade? E no evento Mestre Márcio também, e a maioria das vezes que nos encontramos foi em evento do Mestre Márcio. E mais alguns da Baixada também, que às vezes falha o nome por questão de distanciamento, de estar vendo, né? Com Sombra, Valtinho, Deraldo, esse pessoal todo. Isso é muito gratificante. Eu acho que na vida do homem o mais importa é a consciência do dever cumprido. Não que eu seja o certo, mas eu procuro fazer as coisas de uma maneira que eu não agrida ninguém e, consequentemente, não venha me agredir, seja física, moralmente ou espiritualmente. Eu acho que a caminhada de todo ser humano, no meu entender, tem que ser essa: amizade, paz e amor sempre. Porque o que constrói é o amor, não é verdade? Eu acho que é uma obrigação de todos. Só assim iremos evoluir, certo? Se alguém achar que não, também eu estou aberto à contestação. E é um prazer de estar com vocês agora, pô, isso aqui é maravilhoso. Foi uma briga para conseguir entrar nessa live aqui, aí o mestre me explicou mais de uma hora ontem. Eu não... Aí foi no mestre Rodrigo, que o mestre Parada conhece, talvez o Riva, o pessoal aí conheça, que é o meu filho, está com 42 anos agora. E eu fui até a casa dele hoje, ele, pai, você está muito carregado de bobagem aqui, fez uma limpeza, entrou no Meet lá, falou, pai, agora pode falar com o Paradinha. E é o que aconteceu. Aí ele, na tarde, deu abertura e cá estamos. Graças a Deus, já está ficando de cabelo branco, quase igual ao seu, mestre. Quase igual. Mas tá bom. Olha, se tiver alguma pergunta aí quanto ao meu trabalho, a minha vida, estou aberto aí. A gente dá para conversar, não é verdade? O pessoal pode ficar à vontade aí para perguntar alguma coisa. Se o mestre quiser falar um pouco da sua massoterapia, a importância dela para a capoeira, algum caso que o senhor possa trazer emblemático, assim, que tenha Pois não. surgido, né? Exato. Uma coisa muito importante, a gente, somente na juventude, é muito, como se diz popularmente, fominha. Às vezes tem uma lesão, um estiramentozinho, uma torção e continua, quer jogar, quer. No outro dia vem as consequências. Eu já passei por isso também. O que me levou à escola de manipulação de coluna, método Shobu Kamiyama, que é parecido com a quiropraxia, com alguns detalhes diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é ajuste os ossos, principalmente das vértebras, né? Porque, veja bem, pela coluna, vou mostrar um instantinho só para vocês aqui, estão vendo? Tem as 5 vértebras, 7 vértebras cervical, entendeu? As cervicais, tem as 12 torácicas, vem o sacro e o cóccix. Vocês estão vendo essas ramificações amarelinhas? São os nervos raquidianos. São 12 pares no crânio e 31 no tórax. Resumindo, cada inervação dessa, elas são pares, né? Leva energia para um determinado órgão, para determinada parte do corpo. Qualquer alteração na coluna, a nível de rotação, certo? Inclinação nos 4 sentidos, achatamento, os tais de bico de papagaio, osteopitos, hérnia de disco, que aqui tem uma demonstrada, esse vermelhinho já teve a protusão, já extravasou do núcleo mucoso, né? Bom, veja bem. E degeneração óssea também. Qualquer alteração que haja numa determinada vértebra ou algumas vai minar energia num órgão, como eu falei, em qualquer parte do corpo, da cabeça aos pés. O nosso trabalho qual é que é? Depois do amnese, começa. Eu já começo, primeiramente, o meu trabalho aplicando o reiki, energizando a pessoa, certo? Trabalho com ventosas também, que faz o relaxamento, restitui a boa circulação, uma série de coisas, né? Facilita a reposição de vértebras. Eu vou de vértebra em vértebra. Tratamento, seja o que for. E a gente, pela prática, na palpação, a gente vê alterações, musculatura, distância entre vértebras e tudo mais. A partir daí, vou começar um trabalho com pressão de leve, com os polegares. Depois vou trabalhar com os dedos indicadores, mais de pressão, que vai dando esses carozinhos no dedo da gente, para ver no realinhamento. E tem várias manobras. Tem aquela manobra que a maioria conhece, que é a pessoa deitada,
joga uma perna para um lado, a cabeça para o outro e há um esforço. Aí se faz uma força numa maneira helicoidal, né? Também é um dos ajustes. Tem a posição de gatinha, que é aquela posição que o japonês chama de saudação ao sol, e ele fica ajoelhado. Tem várias maneiras de você analisar a coluna e várias maneiras de trabalhar, entendeu? Dependendo da região da coluna. Outra coisa, a maioria sofre da coluna e não sabe. Estatística diz que 90% da população mundial sofre da coluna. Só que mais ou menos a metade sente a coluna. Eu não sentia nada em coluna. Em 86, meu amigo Arquimedes Morgentali, que eu considero até um professor aqui de Santo André, me levou para a escola por um problema no joelho direito. Ele falou para mim, isso é coluna. Eu digo, não tem nada em coluna. Levanto o ferro, faço capoeira já há 30 anos. Ele falou, não, vamos lá. Aí o mestre Shobu Kamiyama, que eu sei que está num bom lugar, põe na mão na minha cervical, eu sentado no nosso banco, que é um banco baixinho. Ele falou, tem problema em cima. Não tem nada. Levanto o ferro, faço capoeira, tudo, cintura em coluna. Tudo bem, ele me tratou, fui uma, duas vezes. Aí eu notei que havia tempo, pessoal, que eu não erguia mais os braços, bursite, dores horríveis, e médico, e massagista, e fisioterapia, aquilo nunca melhorava, e enxaqueca. E o joelho, por fim, a razão pela qual eu fui levado na escola, lá na Cardeal Arco Verde, em frente ao hospital, o cemitério da Consolação ali. Ali era a nossa sala, na Faculdade Stella Maris. Tudo bem. Quando ele fez esse comentário, tem problema em cima, aqui na cervical, eu pensei, falei, não, eu não tenho nada. Aí me tratou, aí eu vi a melhora que foi acontecendo. No outro dia, eu notei que os ombros desataram, entendeu? O joelho foi melhorando, a enxaqueca era mensal terrível, que vomitava, fazia uma série de coisas para que ela se acalmasse, assim por diante. Tudo foi desaparecendo, aí eu fui seguir os caminhos. Esses caminhos, aí eu digo, já tinham sido ditos para mim desde 81, uma parte espiritualista que até então eu não entendia. Eu vim entender da parte espiritualista juntamente com a minha ida para a escola de massagem. Vocês podem ver como o plano espiritual trabalha. As peças vão se juntando. Mas tudo bem. Daí você vai partindo, vai estudando mais, vai para o Douyin, vai para a reflexologia, vai para a ventosa, vai para o reiki, e vai juntando essas técnicas todas, né? É o que eu uso nos tratamentos. Dependendo do caso de cada um, da idade, da condição física, emocional, é a técnica que eu mais enfatizo, por exemplo, né? E tem pessoas de idade, por exemplo, que têm tendência à osteoporose, você não vai poder fazer a força que faz nas costas de um homem como vocês, por exemplo, certo? Outros vão tratar mais com ventosa, outros só da energia, e assim vai por diante. O resultado sempre é gratificante, muito bom. E essa é a caminhada. Já tratei dos casos mais inusitados para mim. É como o trabalho da formação. Acho que qualquer profissão é como tirar carta. Você aprendeu a tirar carta, dirigir, estacionar, andar, sinalizar, coisa e tal. A prática, a sua habilidade no dirigir vai vir com o tempo, concorda? É o que eu digo. Coisas que apareceram na minha caminhada como massoterapeuta, na coluna, eram as mais inusitadas, coisas que eu nem imaginava. Eu aprendi o básico na escola e depois as coisas vão acontecendo como tudo na vida, né? Isso é muito gratificante. Eu já tive mulher, por exemplo, aqui tratando que não engravidava. E engravidou, não foi uma só, entendeu? Pessoas que estavam a ponto de cirurgia, de ombro, de órgão, fosse, úlcera, uma série de coisas, enxaqueca. E o tratamento da coluna, a pessoa nem acreditava. Hoje tem mais informação em programa de televisão, essa coisa toda, se fala em quiropraxia, se fala em massagem, acupuntura, uma série de coisas, né? Mas há 35 anos atrás, você não ouvia falar disso. Aí você vai ficando maravilhado dos resultados, do benefício que você consegue, no seu intermediário, proporcionar a alguém. Entendeu? Vem quando tem alguém que liga aqui. É isso aí, é a caminhada da gente. Eu atendo aqui em Santo André, na Minotauro 120, essa coisa toda. Há casos que uma única sessão deixa a pessoa bem ou bastante bem, há casos de mais algumas e assim vai. Tudo depende do estrago de cada um, vamos dizer assim, dos defeitos, né? Essa é a caminhada. É muito bom. As ventosas é uma coisa maravilhosa também. Ô, mestre, tem um capoeirista aí de São Paulo, que eu acho que o senhor conhece, o Cenourinha, né?
Um Ele tá com cenourinho. é público, né? Que ele está com um problema sério, eu acho que no quadril, né? Seríssimo. Então, já que você se referiu a ele, essas dores no quadril eu também tive, entendeu? Só que, com a graça da divindade, eu já estava no meio do que eu faço, da manipulação de coluna ventosa. Eu estava na época, a primeira vez que me deu uma dor, que eu tinha um gurgelzinho vermelhinho, até fui para Santo uma vez com ele, 2 dias. E, ao subir, eu senti uma fisgada muito forte, que para pôr a perna dentro do carro, sabe, senta no carro, põe a perna direita, para pôr a segunda, falei, caramba, falei até para a minha segunda ex, estava comigo, falei, bicho me pegou. Pensei comigo, vou pôr ventosa a semana toda. Rapaz, no prazo de 3 dias tinha sumido. E de vez em quando essa dorzinha vem porque a gente agride das mais variadas maneiras e tem o passar do tempo também. Não que a gente fique velho, mas o tempo passa, né? Eu costumo falar para os nossos pacientes, o tempo está passando. E quando me aparece um incômodo desse, em qualquer parte do corpo eu trato. O cenourinha, no começo, ele queixou. Falei, isso aí pode ser tratado. Ele falou, eu estou tratando com um quiropata. Falei, oh, bacana. Não estico mais o assunto. Falei, vai firme. E não deu certo para ele. Eu acredito, velho. E outra coisa, a ventosa, tem a ventosa seca, vocês devem conhecer, você aplica a ventosa, ela puxa o sangue, traz o sangue para a flor da pele, forma aquela bolha que pode ficar até roxa ou preta com o tempo, com os dias, porque é o sangue estagnado que vem para a flor da pele, o organismo faz circular aquelas toxinas com mais facilidade e abre o espaço internamente, vamos dizer, no músculo, para um sangue novo chegar, vamos dizer, o sangue traz a vida. Agora tem a ventosa com a sangria. Aplico a ventosa, ela forma aquela bolacha, como muitos falam. Aí eu pego a canetinha, sabe, aquela de tirar sangue do dedo, faço uns 30, 40 furinhos e aplico a ventosa. Aí o que ela faz? É a ventosa molhada que fala, ela retira o sangue, a ventosa com sangria. Nessa daí, aquelas toxinas que a outra puxou até a flor da pele, levaria uns dias para o organismo eliminar, você já retira do corpo, do ato. O alívio das dores, na maioria, é no ato, entendeu? Você tirou aquela inflamação que está ali localizando. O que dói é a inflamação, entendeu? Como ele, avisei o mestre Ronaldo, que é o neto meu da capoeira também, mas às vezes o camarada, não só no caso dele, vem tratar com a gente já muito adiantado o problema. Já houve uma degeneração até óssea, como no caso do desgaste da cabeça do fêmur, né? Ali no acetábulo e tudo mais, chega o ponto de prótese. Mas qualquer dor que começar, ele tomou lá, vamos dizer, um anti-inflamatório que ele acredita, foi no médico, o médico tem os procedimentos dele, normais, muito bacana, e não tiveram um resultado, como eu já tratei de muito. Eu tratei de gente que já fez 50, 100 fisioterapia, tomou 50 Voltaren, Tramal, seja o que for, e não adiantou. Mediante o que eu aprendi da manipulação dos tratamentos ventosos, eliminar o problema. A pessoa nem acreditar, entendeu? Esse está o problema. O cara que tem, você fala, ele não acreditar. Então, ele vai pelos caminhos que a maioria conhece, que é a medicina alopata. Não menosprezando, tudo tem seu valor. Mas a cura do corpo está no próprio corpo, desde que você acuda em tempo. Depois que degenerou, como eu falei, vai ficar mais difícil. Você pode fazer um paliativo e ir levando para que não piore também. Mas esse pessoal, voltando à atrofia do contramestre Cenourinha e de outros tantos, que eu cheguei a avisar, foi a falta de acreditar e tudo bem, pelos caminhos que eles acharam e estão no que estão. Uns já puseram prótese, outros não puseram por questões particulares ou financeiras, seja o que for. Eu conheço, por exemplo, lá do Suassuna, ele tem nos 2 quadris, esqueci o nome dele agora, é um 50, 60, pequenininho, eu vou lembrar o nome dele, ele tem nos 2 quadris e joga capoeira. O mestre Quilombo também, já operou, já pôs, mas a capoeira dele está limitada. Quem tem visto o mestre Quilombo aqui na Uana, na roda, ele ginga, tira o pé do chão um pouquinho, não tem a mobilidade de capoeira. Se ele não tem dor, maravilha. E outros tantos. Em contrapartida, eu vejo gente que operou de hernia de disco, operou de ombro, de quadril e joga capoeira. Legal, não sei por quanto tempo, porque se o original desgastou, eu acredito que o postiço, o clone não vai durar tanto, espero que dure. Mas, resumindo, velho, qualquer alteração, vamos tratamento básico. Se bateu, torceu, sangrou ou não, gelo a princípio.
certo? Até 24 horas gelo para segurar a hemorragia, para, né, amortecer, vamos dizer, os músculos, dar uma contraída e coisa e tal. Depois disso é o quente. E o trabalho do massoterapeuta. Existe a acupuntura, existe o Doin, existe uma série, uma gama de tratamentos, né? E o nosso, que eu aprendi, que é o básico, que é liberar energia na coluna. É da coluna que passa toda a energia que vem do cérebro, entendeu? Tem que sempre trabalhar na coluna. Tratei de crianças pequenininhas ainda com problema de não obrar, não urinar, saber beber. 3, 4 meses, mediante o trabalho na coluna, com a Chantala, os hindus têm, né? É por onde libera energia nervosa. Tem que tratar sempre da coluna, na proporção da resistência de cada um. É importante. Porque eu vejo no dia a dia pessoas que põem o outro nas costas e vi alguém fazer. É estralo, eu senti bem. Como pode dar um estalo e o camarada, na hora que ele soltar, o cara arriar, sentar e não levantar mais. Tem aqueles que pisam. Eu trabalho com os pés também, com o cotovelo, tudo. Mas tem aqueles que ficam andando nas costas. O que acontece? Uma vértebra rodou para um lado, outra para o outro. Aí o cara pisa aqui e acaba de rodar mais uma que já estava de uma forma agressiva, entendeu? Pode ser que ajude outro. Então, esse tipo de procedimento é bom não deixar. Hoje eu vejo no Zap da vida o cara com um taço batendo, outro com um pedaço de pau. Para mim, não é menosprezar o trabalho da pessoa, eu aprendi um trabalho objetivo com mais suavidade. O mestre Shobo Kamiyama dizia para a gente, que foi o meu mestre na área de manipulação de coluna. Eu perguntava para ele assim, aluno, mestre, Doin é bom, acupuntura é bom, massagem é bom. Ele fala, tudo é bom, se não sortar nervo preso no coluna, não adianta. E aí chegava aqueles curiosos, que é massagista ou não, também na aula dele, já põe o nego nas costas, ele fala, não. Ele fala, a coluna é muito forte, suporta até 700 quilos, mas um nervo, a espessura de um fio de cabelo pode alejar o cara, dependendo do modo de trabalhar. Então, eu aprendi a trabalhar de uma forma objetiva, não agressiva no sentido de dor, de trancos violentos, nada. Às vezes um pouquinho de força, isso, aquilo, mas de acordo com o processo. Você começa de uma forma, que eu não falei, né? Uma energização, uma ventosa, um reiki e tal, para ir chegando a pessoa no ponto de um tratamento mais objetivo, vamos dizer. É o que eu acredito, o que eu uso e funciona. Para mim funciona, entendeu? Para mim que eu digo, o que eu faço funciona para as pessoas. É por aí. Maravilha, mestre, maravilha. Pedir licença para dar as boas-vindas ao colega contramestre Tirano, aqui de Juiz de Fora, parceirão nosso Opa, aqui. que legal. Seja bem-vindo, meu irmão. Mestre Berimbau está querendo fazer uma pergunta? Fica à vontade, mestre. Primeiramente, boa tarde, né? Quero dar o parabéns ao mestre Zé Andrade, né, pela live. E minha pergunta, mestre, é sobre a capoeira, né? O senhor vem um tempo já dos anos 60 e eu queria esclarecer uma dúvida, né? Porque eu sou novo na capoeira, eu tô engateando ainda, né? Você Só é que da no onde? tempo... Hã? Você é da onde? Eu sou da Baixada Santista, sou formado do Fábio Mestre Parada. Acho que talvez já tenhamos nos encontrado por aí, né? Tanta gente. A gente se encontrou também no batizado do Badanás, lá em São Bernardo, né? Na batizado que teve do Badanás há muitos anos atrás, no evento Sei. do Márcio. Né? Ah, legal, estou lembrado. Tá? Então, eu queria fazer uma pergunta, ao senhor esclarecer para mim, às vezes pode ser coisa na minha cabeça também, sobre a capoeira, né? Eu venho da capoeira dos anos 80, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa que observava muito os capoeiristas jogando nesse tempo, né? Então, eu conheci muitos capoeiristas da parte da senzala como da areia branca, né? Então, Sim. a gente joga com eles e você vai adquirindo aquela mania, vendo a mania dele, como o Nego Lima, né? Tinha a mania de tu tá jogando, ele vir com o dedo no teu olho, né? O próprio Corisco mesmo, jogando com ele na areia branca, aqueles auxibata que ele dá, que vai te buscar lá no outro quarteirão, né? É uns auxibata longo que ele dá para te buscar. Eu chamo, né? Isso, mestre bandeira, que é uns movimentos, às vezes é perigoso, porque ele manda os movimentos ao contrário, né? Você tem que estar atento nessa movimentação toda. Sim. Então, conheço um pouco, né, da linhagem de senzala e da areia branca, né? Então, é linguagem diferente, né? Uma com a outra, né? Mas a capoeira, enfim, é a mesma. E o que eu vejo, né, no tempo de hoje, né, e no tempo que eu comecei a capoeira, no tempo dos anos 80, eu via nesses mestres muita malícia, né? Muita destreza,
a malandragem, o jogo mais posturado, né? Um jogo que entra, sai, um jogo mais difícil mesmo, né? E parece que hoje eu estou vendo que parece que isso está se perdendo, essa malícia, essa cadência do jogo. Parece que com o tempo, com a evolução, parece que a capoeira evoluiu tanto e alguns mestres parece que esqueceu desse tempo, né? Dessa malícia, desse jeito de jogar. E parece que deu uma apagada nessa malícia do jogo da capoeira, esse negócio de jogar dentro, de jogar, né, mais apertado, ter aquele balançar, aquela malícia. Eu, quando eu entrava na roda, quanto mais o cara me apertava, mais eu sentia vontade de jogar. Né? Eu sentia vontade de abraçar a roda. Quando tu abraça uma pessoa, eu sentia a vontade de abraçar a roda. Queria abraçar a roda e não tem ninguém para abraçar, né? Aquela energia, aquela coisa gostosa, né? Então, aquele jogo apertado, não de agressão, mas de você enfiar o pé, a pessoa sair, às vezes o pé pega, você vai, ou às vezes sai, você entra, encaixa, derruba. Às vezes a pessoa faz uma chamada porque não está conseguindo e você vai naquela chamada para pegar o cara. Hoje você vê até a chamada como muita brincadeira na chamada, né? E antigamente a chamada era muito perigosa, né? E hoje em dia parece que eu vi que perdeu um pouco dessa essência. O que o senhor acha? Perdeu? Ou é coisa da minha cabeça? Ou a capoeira é porque ela evoluiu muito e às vezes ficou um pouco para trás essa parte da malícia, da cadência, da destreza da capoeira? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja bem, a capoeira, no bom sentido, na malandragem da capoeira, a variação é essa troca, na verdade. Se eu fui achado num determinado golpe, é porque eu vacilei, vamos dizer assim, né? Se eu achei alguém, também. Mas esse achar o outro não precisa ser agressivo, concorda? Eu tenho umas bênçãos um tanto ligeiras. Até o mestre Brasília, ano passado, pô, Zé Andrade, isso é sua bênção. Eu falei, não, mestre, estou erguendo o pé. Não. Mas veja bem, cada um tem uma característica de jogo também, de academia para academia e de pessoa para pessoa. Entendeu? Tudo na vida. Cada um é cada um. O espírito é individual. As tendências para isso ou para aquilo, para o bem ou para o mal, é de cada um. Antigamente, tinha duas vertentes. Aquele pessoal que gostava de jogar como eu, mais na brincadeira, dando risada, isso, aquilo, e tal, de uma forma amistosa, e aqueles que agora falam, não, eu sou objetivo, eu quero é luta. Tudo bem. Essa luta pode ser prejudicial ao outro e a quem agrediu também, porque quem bate está apanhando na realidade, não é verdade? E tem gente que tem que se autossatisfazer por agredir até um irmão, vamos dizer, né? Um companheiro que está na mesma caminhada que ele. Mas muito que eu vi eram pessoas agressivas que agrediam pessoas mais fracas, na capoeira ou no físico. E quando se deparavam com pessoas do nível deles, vamos assim, de luta, de guerra ou de ignorância, o que fazia esse pessoal, esse tal de agressivo que batia em todo mundo na roda e coisa e tal? Eles ficavam amigos, entendeu? Por quê? Um tem medo do outro, se uniam até, passavam a fazer mais besteira do que já fazia, porque se era um que fazia numa determinada praça, num local, vamos dizer, aí já são mais dois ou três. E, às vezes, sabe que o mal parece que, somente na atualidade, ele predomina, né? As coisas ruins são mais fáceis de serem aprendidas e seguidas. Em contrapartida, é que eu falei, eu sempre fui da boa paz, coisa e tal. Nada de briga, essa coisa e tal. E eu sempre passei isso para meus alunos. Não que eles não soubessem lutar ou agredir também. Teve um mestre aí uma vez, eu fiquei sabendo pelo aluno dele, um dos formados. Ah, a turma do Zé Andrade é bunda mole. Um neto meu na capoeira. Eu já muito amigo meu, sempre falou o nome dele agora. Mas, aí o meu filho Rodrigo, mestre Rodrigo, Parada conhece bem, já vemos tudo, falou, pai, você fala muito da lei de causa e efeito. Eu sei que ela funciona, mas eu acho que eu não vou esperar o efeito vir de certas pessoas. Eu falei, não, filho, vai com calma, eu sempre pregando a filosofia do bem, né? Aí, numa certa roda, o Rodrigo andou pegando esse cara, esse mestre, que disse que a gente era bunda mole, que não batia, não brigava, pegou mais uns alunos que eram da mesma linhagem de trabalho dele, mesma doutrina de violência, entendeu? Às vezes até de uma maneira desleal, e deu um cola, como diz o pessoal, em todo mundo. Aí esse mestre falou para esse outro, veio me falar depois, assim, no assunto qualquer, falou, pô, rapaz, eu pensei que a turma do Zé Andrade era bunda mole, mas não é, não. Aí o Rodrigo falou, pai,
E depois eu soube de outras paradas que andava por... Não, essa parada aqui. Outras paradas que o Rodrigo andava, eu fiquei sabendo por outras bocas. Falei, pô, quando o Rodrigo chega que o nego tá zoando, ele põe ordem na casa, entendeu? Não por ter a índole agressiva, mas por se encher o saco de ouvir certos elementos dizerem por aí que a gente era bunda mole. Falei, pai, chega. E o efeito para essa gente já chegou. Mas depois foi tudo se acalmando, sabe? Tudo passa, se torna até amigos com e tal. Mas são coisas desse tipo hoje que você fala. Hoje, por exemplo, eu jogo uma capoeira mais malandreada na ginga, uma ginga solta, parece que você vai estar dançando, eu estou dançando, não sei o que eu faço. Eu ponho o pé, eu saio e tal. Vou até mandar algum vídeo para vocês. Não faço mais algumas coisinhas que eu fazia de acrobacia, jogava muito no chão, o corpo permitia, coisa e tal. Mas ainda ergo bem o pezinho, coisa e tal, dou uma U, dou um salve, dou uma queda de rim, então eu estou na capoeira, né? Mas tem uns que procuram preservar os bons costumes, tem outros que, influenciados por isso ou por aquilo, usa da violência. Mas não quer dizer que a capoeira mudou, não. Eu acho que ela mudou para melhor. Hoje tem muitos educadores na capoeira, somente esse pessoal que dá aula para crianças, mulheres, para excepcionais, é um trabalho maravilhoso, como o Márcio Santos e outros tantos aí. Ela mudou mais no esclarecimento do tratamento humano. Alguns ainda a gente sabe, com qualquer segmento, que ainda acha que brigar ou querer bater, acaba apanhando muitas vezes, é vantagem. Não vejo isso. Mas eu acho que a capoeira tá indo bem, tá bem, tá bem. O mundo todo, quem vai para fora, que nem a gente vai, mestre Parada e outros mais, sabe como é a capoeira lá fora, como a gente é tratado, essa coisa toda. A capoeira é maravilhosa. O que às vezes fala um pouquinho é o capoeirista. Certo? É por aí. O senhor comentou comigo nessa parada? Pode ficar à vontade, mestre. Pode falar, depois eu falo, Paradinha, pode falar, para não perder o raciocínio. Não, é que ele comentou comigo do livro dele hoje à tarde, aí eu pedi para ele falar um pouquinho do livro. Opa, Rapaz, espera aí que eu vou mostrar a capa do livro. Estou até no pacote. Tá vendo? Aqui tem fotos minhas desde criança, por exemplo, entendeu? Tem eu com. Oh, peraí, de cabeça para baixo você não vai entender, cara. É que eu mostrei ao contrário, pô. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Oh, não, são duas encadernações. Puta, eu também estou vacilando, estou falando. Deixa eu ver aqui. Aqui tem as mais variadas fotos, né? Tem na Praça da República, eu com meus irmãos, fazendo movimentos, mestre Ananias, mestre Pinati, essa coisa toda. Então, é uma autobiografia. Fala da minha caminhada a partir de 1 ano de idade, até antes de nascer, falando de meus pais, irmãos, amigos, entendeu? É um livro, assim, informativo sobre a minha caminhada. Das viagens para o Chile, para outros estados, para os Estados Unidos, com pessoas de lá também, e assim vai, contando um pouco da minha história, né? Homenagem aos amigos. É por aí esse livro. Show. Custa R$ 35 só. O livro é de graça, o que eu costumo fazer a dedicatória, é aí que fica o preço, entendeu? Sem dedicatória não tem graça o livro. É isso aí. Mais parada? Opa, ô mestre, aproveitando o ensejo do seu conhecimento do corpo humano, dos seus segredos, né? O que o senhor tiraria hoje? Por exemplo, o flexionamento numa negativa, uma ponte, um parafuso, um peão de cabeça, o que você tiraria ou colocaria com fortalecimento de algum músculo, flexionamento do joelho, ou mesmo a circundação do corpo, a circulação, o que você tiraria ou colocaria, ou a parte da educação física, da ginástica, o fortalecimento? Por exemplo, como a musculação, né? Ela é Sim, bem-vinda para fortalecer a musculatura, para segurar as articulações, né? Então, com isso. esse todo conhecimento, o que o senhor tiraria de movimentação da capoeira ou menos, né? Vamos fazer aí 50 agachamentos. Não, melhor fazer 15.
mas bem feito, né? Trabalhando o quadríceps femoral. Então, essa linha de pensamento. Por favor, obrigado. Você falou muito bem, eu sou suspeito a dizer, eu faço a musculação um pouquinho antes da capoeira. Fiz luta livre, lá no Rei do Ringue, e depois da capoeira. Mas veja bem, uma coisa, rapaz, que me arrepia os cabelos, né, os poucos que ainda tenho, é ver cara fazer peão de cabeça, velho. E tem aquele segundo que ainda faz aquele tipo uma enceradeira, escovão, né? Põe a cabeça e sai deslizando, né? O sujeito desse não tem a mínima noção que uma leve torção que der na cervical, ele poderá ficar tetraplégico ou até morrer, entendeu? Hoje eu vejo camarada reclamando de dores na área cervical, dor em ombro, é tudo reflexo de agressão na cervical. Isso é um perigo dos maiores do mundo. Por quê? O pescoço, vamos supor assim, ele suporta o peso da cabeça, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Ele não é para estar com essas agressões. O camarada que, por exemplo, trabalha na estiva, que carrega saco na cabeça, a gente vê pessoas até de bastante idade. Aquilo houve uma progressão do fortalecimento como há na musculação. O cara não chegou, pegou aquele peso todo logo de cara, entendeu? E mesmo que sofreu um certo peso, mas ele foi se condicionando. Não quer dizer que não vai ter artrose na cervical e, consequentemente, problema de pressão, de labirintite, bursite e assim por diante, que não deixa de ser uma agressão. Mas falando da capoeira, a ponte, por exemplo, a gente sabe que tem a hiperlordose. Tem pessoas que já têm ela e força mais na ponte. Essa curvatura que vai acontecer na altura da lombar vai comprimir. Você sabe que os discos são em forma de cunha, certo? Na lombar, no caso, anteriormente, para dentro da pessoa, ele é mais largo, para fora é mais estreito. Então, conforme houver uma compressão assim, muita curvatura, vai haver uma compressão maior. É onde pode até ter um rompimento de um disco e causar a protusão, vir a ser uma hernia de disco. Isso é um fator. Então, eu via, e fiz isso no começo, por ignorância, que achava que o cara tinha que dobrar muito. Mas todos sabemos, cada um tem uma formação óssea, muscular e assim por diante. Eu, por exemplo, eu chuto bem para frente e para trás. A lateral minha não é grande coisa. Eu vejo o sujeito dar martelo de estalo, por exemplo, o cara coça até a orelha com o dedão no pé, tem uma abertura lateral fantástica, tudo bem. Mas, à medida que você vai conhecendo o corpo antes, você vai vendo por quê. O encaixe do fêmur, né, na verdade, lá no acetábulo, no quadril, tem uns que é mais aberto. Então, ele vai fazer uma abertura, tudo bem, permite. Tem uns que é fechado. Aí ele vai estar forçando tanto essa abertura, agredindo cartilagem, sem condição. Vai ceder um pouquinho, mas não o que ele pretende, uma abertura zero, como se fala, 180 graus. Né? Essa agressão vai o quê? Vai causar agressão na cartilagem, certo? Vai haver um ressecamento do líquido sinovial, vindo a bursite e depois a artrose. Porque uma vez não tendo lubrificação, o que acontece? Vai trabalhar cartilagem com cartilagem, vai haver o desgaste. Depois que a cartilagem desgastou, essa artrite, vai vir a artrose, que é osso com osso, é onde chega esse ponto de cirurgia, ter que se encapsular, fazer isso e aquilo. Então, primeiramente, o professor e o próprio aluno têm que ter noção das suas limitações. Voltando ao movimento da ponte, por exemplo, acho que ele pode maneirar, entendeu? No esforço. E outros movimentos mais, seja uma abertura, seja o que for. Houve o fortalecimento através de musculação, dos exercícios, dos alongamentos básicos que se fazem. Eu faço alongamento e acordo me alongando todos os dias, que ainda por isso que ainda consigo chutar mais ou menos relativamente alto pela minha idade e tudo mais. Mas é um condicionamento que vem há anos. Eu sei que se eu parar, vou perder essa capacidade. É natural, tudo que não usa atrofia, não é verdade? Os movimentos que, assim, a negativa é um movimento de base. Você fortaleceu, descendo uma perna, né? Como diz, apoiou, negativa fugida, negativa seja o que for. Você se condicionou para quê? O importante é o condicionamento.
não é querer que o aluno faça hoje o que ele só poderá fazer daqui a 3, 4, 6 meses. Entendeu? E a pressa de certos professores é que o aluno, de um dia para outro, se torne aí um exímio, um acrobata, na verdade, que tem uma elasticidade que ele não teria por natureza. Então, compete ao professor essa orientação. Certo? Peão de cabeça nunca. Peão de cabeça nunca, tá aí o recado, né? Nunca. Mestre Márcio entrou aí, o mestre Ribas pediu a palavra aí, mestre. Bem-vindo, mestre Márcio. Legal, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Queria perguntar para o mestre Zé de Andrade, ele contou um pouco do início, né, do envolvimento dele com a capoeira. Eu queria saber qual é a idade que ele tinha. Qual é a idade que o senhor tinha, mestre, quando o senhor começou a capoeira? 18 anos. Eu tinha, aí foi em Isso. 1965. Já tem 57 65. anos atrás. Porque pela história da Areia Branca, aqui em Santos, e o mestre Curisco começou a vir para aqui, para a Baixada, em 69. Então, o senhor tinha 4 anos de prática? Vou lhe falar uma coisa. O que a gente sabe tem que ser dito, né? A verdade é relativa. Sim. O José Lailton dos Santos, Sim. posteriormente a vir ser o mestre Curisco, ele começou comigo em 1972, em frente ao Cine Carlos Gomes, na rua Senador Flaque, em Santo André. 1972. Uma coisa... Ele começou a praticar capoeira. Né? Que ele começou comigo. Não, ele começou com o senhor ou ele começou a praticar capoeira? Não, agora eu não posso afirmar isso. Eu acredito que ele até sabia alguma coisa. Não sei se... Foi em 1972, exatamente. O Valdenor começou em 69. Ele conta, né, uma história, não estou dizendo que é história fictícia, ou que for, ele conta a caminhada dele, que lá no Alagoas, que tem uns baianinhos, os meninos lá dos irmãos, que ele treinava e corria e tal, isso e aquilo. Mas comigo foi em 72. E outra coisa, velho, sabe que fotos não tinha tanta como tem agora, somente com o advento do celular, da internet, né? Eu tenho uma foto na formatura do mestre Valdenor. Sou obrigado a falar, já que você está querendo esclarecimento, não é fofoca, não. Concorda? Isso aqui é uma aula, não é? Não é uma aula, é isso? Não. Eu não chamaria de aula, é uma conversa. Mas da conversa, o que for dito serve como aprendizado. E a gente aprende, de uma certa forma, na aula. Não estou dando aula para você, não. Eu estou apenas passando por ali com eles. Como a capoeira tem muitas controvérsias, eu vejo casos, nego contando às vezes numa roda, até garantia, porque pai, eu fiz, eu vi. Aí eu penso assim, eu estava lá, não foi assim. Eu tenho uma foto aqui na minha academia. A formatura do mestre Valdenor Silva dos Santos, foi 14 de janeiro de 1974, formatura também do Ângelo Fornazier, que é o mestre de Ló, os dois primeiros formados meus. O Curisco está sentado entre os alunos ali. Entendeu? Ele ainda treinava comigo. Se ele dava aula em Santos, é outro assunto. Não sei que título que ele tinha lá. Na verdade, ele vinha, a história é que ele vinha e passava a movimentação para o mestre Bandeira, e o mestre Bandeira que se responsabilizava durante a semana, ensinar o pessoal da Areia Branca. Sim. Inclusive, fui eu que batizei o mestre Bandeira. Foi em 73 ou 74, por aí. Nós fomos aí para esse evento. Foi num bar lá perto da casa da mãe do Bandeira, que Deus a tenha. Mas então, veja bem, não quer dizer que o Curisco não fizesse capoeira. Sei que ele começou comigo, assim, foi até 74, com a formatura do mestre Valdenor. Até então, a simpatia que existia entre eles moravam no mesmo bairro, aqui no Belo Tom, em Santo André, perto de mim aqui. O Curisco passou a treinar com o Valdenor, simplesmente, com trabalho lá na Baixada. Aí tem umas histórias aí que não convém nem, não é interessante no momento, não tem porquê. Está falando. No final, o mestre Valdenor formou o Curisco. Sim.
Entendeu? Entendi. Agora, o Que fator ano? do que ele conhecia, não posso discutir. Porque O senhor aparecia sabe um que ano que capoeirista. o, Pois não. em que ano que o mestre Corisco se formou com o Bodenor? Ó, meu, para mim, veja bem, eu formei o Valderon em 74. Por 6 meses, eu cedi meu nome para ele, Associação de Capoeira Santo André 2. Naquela ficha que a gente faz, levava esse nome. Associação de Capoeira Santo André. O Valderon não era mestre. Como a maioria foi se autograduando, então era mestre Valderon e ficou ficando coisa e tal. Isso em 74, em janeiro. O Curisco, acho que talvez logo ele foi treinar com o Valderon, entendeu? E formou, não sei, não posso precisar o ano, se foi dali um ano ou coisa parecida, é umas coisas meio esquisitas. Talvez o Curisco fosse até mais velho que o Valderon de capoeira, não sei, porque ele disse que já treinava desde 60 e pouco, né? O Valderon começou em 69. São as coisas que estão na consciência de cada um, Entendi. entendeu, mestre? Obrigado. Sem querer denegrir ninguém de maneira nenhuma. Como eu falei, nós estamos trocando ideias, não é verdade? Informações. Mestre, muito bom, né? Nada como uma história vivida, né? O senhor está falando do que o senhor vivenciou, do que o senhor presenciou, né? Sim, sim. Alguém quer a palavra? Mestre Márcio chegou aí, quer falar alguma coisa? Boa noite, mestre. Boa noite, Eu estou bem mestre pertinho, Márcio. tô bem pertinho do senhor. Estou aqui em Santo André hoje. A filha veio jogar aqui em Santo André. Escola Arbus, não sei se o senhor conhece. Conheço, eu no Bairro Jardim, eu já fiz trabalho aí, assim, participei de eventos, né? Conheço. Ah, Você que está legal. fazendo evento aí? Mas não podia deixar de entrar, parabenizar o Paradinha aí pela mediação, ao mestre Parada, né, por essa iniciativa, a todos e todos que estão aí presentes. E, mestre, só agradecer ao mestre Zé de Andrade tudo que ele proporcionou para a capoeira, não só aqui no estado, como um dos fundadores da Federação Paulista, mas também no exterior, onde ele contribuiu muito para a propagação da capoeira de São Paulo e do Brasil. Mestre, estamos muito gratos ao senhor aí, parabéns por essa vitalidade, essa humildade e essa sabedoria toda que o senhor transmite sempre com muito amor e com muito carinho. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns para você também. Mestre, o meu amigo contramestre Tirano, aqui de Juiz de Fora, ele perguntou aqui no chat se o senhor conhece a capoeira mineira. Olha, eu conheço mais a capoeira mineira ali de Uberaba, do Mestre Café, daquele pessoal que é da Águia Branca, né? Que é do pessoal de Bertioga, de Guarujá, essa coisa toda. Tem um belo trabalho lá, o Mestre Café. E os seus discípulos e tudo mais, né? O saudoso Águia Branca, que esteja no bom lugar, Mestre Asa Branca. É essa que eu mais conheço, entendeu? De Minas é esse pessoal dali. E tive contato, lógico, com outros mestres de Minas, sem dúvida, bioandanças por aí, né? Mas participar de eventos, essa coisa toda, seria mais ali, região de Uberaba, por ali. Fazer uma merchandising agora aqui, depois que eu mandar meu livro para o senhor, você vai conhecer um pouquinho da capoeira de Juiz de Fora. Eu agradeço. Mestre Paulo Elias, aqui de Juiz de Fora, acabou de chegar também, seja bem-vindo, grande colega aqui também da cidade. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para o mestre? Eu vou aproveitar o ensejo aí, Paradinha. Senhor? Vou aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta aí para o mestre. Fique à vontade, mestre. Trocar uma ideia com ele. Então, eu iniciei a capoeira em 74, né? Estava inaugurando lá a federação em Vicente de Carvalho com o mestre Sonda. Depois viemos para Santos e eu considero essa data de 2 de junho de 75, a oficial foi aonde foi criada a senzala. Antes era Zumbi, né? Então, quando eu lembro que eu dei meus primeiros passos, era bem rústico a capoeira. Era uma queixada, uma chapa, uma negativa, não tinha esse volume de capoeira como nos anos de 78, 79, 80, 77, né? Onde a gente recebia os maiores mestres do estado de São Paulo, inclusive o senhor, o Besouro, o Valdeonor, né? Algumas vezes fui na academia do senhor, né?
onde eu tomei bastante martelo de estalo no Valdeonor, deu para Sim. tocar. E aí participei de alguns batizados, né? E conheci o seu Ananias. Eu trabalhei na Mercedes-Benz, lá tinha o Alípio, né? Sim. Então, quando eu trabalhei na Cosipa, na São João, eu frequentava um pouco lá o Suassuna, na 9 de julho, né? E eu entendo que a nossa capoeira evoluiu muito da vinda da galera da capoeira de São Paulo para Santos, nos nossos batizados. E eu sempre falo para os formados, né? Somente da Movimento, que através de vocês, da movimentação, a nossa capoeira cresceu muito. Porque a gente tinha que treinar bastante, que na minha época de batizado, eu, como era o mais velho, eu tinha que jogar com todos os mestres presentes, né? A gente tinha essa coisa que depois foi deixando de acontecer, porque era muito cansativo, né? Então, se tinha 10 mestres, você tinha que jogar com os 10. E jogar com o Joel, da Volks, o Zé da Volks, Joel, Besouro, esses caras todos, você tinha que estar preparado, né? E a minha pergunta é o seguinte: como o senhor viu a capoeira iniciando aqui na Baixada? Depois de 3, 4 anos, a evolução de volume de movimentos, eu queria que se fizesse esse comentário, né? Se o senhor acompanhou vindo aqui, a evolução em cada batizado, o senhor participou bastante aqui, né? Sim. Olha, como você falou, a princípio a capoeira daí era um tanto limitada em relação ao que se fazia aqui, Santo André e São Paulo por aí, certo? Porque, como eu falei, eu comecei a fazer a capoeira em Angola. Eles me levavam para a República, mestre Anaíl Ferreira, lá tinha uma mescla de Angola e regional. Aí você tinha que se virar, entendeu? Eu fazia um jogo no chão muito ligeiro, eu nem sabia que era movimento de Angola ou o que for. A Sim, coisa misturou muito. Ficou. Aí eu assimilei tanto o jogo de baixo como de cima. Depois de muitos anos que começou o pessoal vindo da Bahia aí, década de 90, o que for, aquele jogo mais lento, mais isso e aquilo, entendeu? Aí vieram mestre da curso, uma série de coisas. Até então não entendia aquela capoeira muito muito lenta, não, entendeu? A gente fazia o que se fazia no chão, mas de uma maneira rápida. Você descia, subia numa chapa rasgando, a melhor de compasso, uma chibata do chão, um camaleão, fosse o que fosse, né? sim. Falando do mestre Valdenor, tem um fato curioso também, que ele gostava muito quando vocês iam aqui para cima. Ele falava, eu gosto que venha o pessoal do Santos, que o mestre, que o parada é bom de lutar, que ele aguenta a porrada. Eu troco uns martelos legal com ele. E você não era fácil também no sentido de ir para a luta. Eu lembro bem do seu jogo, entendeu? Era guerreiro, ainda é. Mas digo assim, você não deixar barato, como se diz, quando alguém queria te testar uma coisa parecida. Não no sentido de ser valente ou revidar, mas no sentido de não ficar por baixo, entendeu? E é isso aí. Por exemplo, o mestre Bandeira, o pessoal dele tem um estilo próprio. Eu vejo ele jogando, como o menino falou agora há pouco, golpe contra, não sei o quê, coitado. São estilos diferentes de jogo. Porque a capoeira é o seguinte, velho. De capoeirista para capoeirista tem uma diferença. Por isso que o camarada, se ele dizer que para jogar capoeira ele tem que andar um pouco, como se diz. O capoeira tem que andar nessa roda, naquela outra. No sentido de movimentação, no sentido de receptividade, da afetividade que existe ou não, da malícia, da maldade. Porque se ele ficar preso dentro do estilo muito lindo, num lugar só, vocês sabem disso, eu estou falando, sair para uma outra roda meia que às vezes tem tanto estilo, mas tem diferença e pode haver divergência de opinião, de luta e sair até agressão. Então o capoeirista tem que andar. Logicamente, sendo bem holístico também, não botar a mão, como diz, macaco velho não bota a mão em cumbuca. Tem que saber onde entra também. A gente sabe da maldade que existe no ser humano. E a capoeira, não é que ela permite, mas dentro dela existe. Não é verdade? Então, eu sempre falar para o aluno, vai, toma cuidado, olha, vê. E não entra de gaiato, como se diz, né? Mas é isso aí. A capoeira santista, principalmente o pessoal do Bandeira, tem um estilo deles.
que eu aprecio muito, com redação ligeira em cima, acho muito legal. Entendeu? Porque a gente, mestre, não tinha. Era até uma coisa inconsciente, né? Porque você, como recebia todos os mestres do estado de São Paulo, né? Talvez às vezes até do Brasil, você tinha que jogar. A gente não tinha nem nome, né? Se o cara descesse, tinha que descer. Se o cara trocasse porrada com a gente, tinha que trocar porrada. Tinha que estar preparado fisicamente. Então a gente não tinha como é Sim. hoje, né? Essa separação. Não, é Angola, é regional, é contemporânea. A gente não ouvia falar nisso, né, mestre? Não, Entrava para a roda e é o seguinte: quem estava mais preparado de movimentação e fisicamente se dava bem, não é? sim, E hoje, eu acho que o que o Birimbau estava falando aí, talvez a dúvida dele, é exatamente isso. Essa separação, eu acho que a capoeira perdeu muito, né? Eu acho que o cara tem que ser, a princípio, completo, né? Então, tem sim, um jogo mais para baixo, vamos brincar embaixo. Tem um jogo médio, vamos brincar médio. Tem um quebra-jereba, opa, vamos treinar para fazer um quebra-jereba. Eu acho que quanto mais volume dentro da capoeira, mais bonito vai ficar. Com todo esse respeito que o senhor falou, né? Respeitando o próximo. Se o cara joga bem, nós vamos jogar bem, né? Eu falo muito do pessoal que a maioria aqui não conheceu o besouro, né? Jogar com o besouro é um problema danado, né? E jogar com o Joel da Volks era outro problema, né? Jogar com o sim, Valdonor era outro problema. Então a gente tinha muito BO os BOs para resolver, né? Então você estava jogando com o Joel, daqui a pouco quem estava o Besouro, daqui um pouco o Zé da Volks, daqui um pouco. Então você tinha que estar realmente preparado, né, mestre? sim. E não tinha esses nomes, né? Que acho que é uma coisa bacana. Era capoeira, e estamos conversando, né? Mas é isso aí. Obrigado, mestre. Legal mesmo, essa troca aí. Você tem que ser versátil, né? De acordo com a Exatamente. música, não precisa dançar. Inclusive, quando eu iniciei, eu achava estranho o pessoal, o birimbau estava lá em Mongaguá e a música e o cantor estava lá em Santo André, né? Eu falava, caramba, eu nunca vou aprender esse negócio aí. Eu achava esquisito, né? Depois foi evoluindo, aí se encaixou tudo, né, mestre? Sim, Eu acho que ela veio evoluindo dessa forma aí. está Beleza, caminhando bem. veio caminhando bem. Obrigado, Jefferson. Salve, mestre. Das boas-vindas ao mestre Marcelo Bolha, lá de Santa Catarina, formado do mestre Parada, chegou também. O contramestre Tirano, ele está sem microfone, ele colocou aqui, mestre, no chat. Como o senhor vê a ideia de trabalhar na capoeira atividades do treino funcional? Acho positivo. Tudo que vê, tudo soma, né? A capoeira é muito ampla, é muito abrangente, né? Eu costumo, quando o nego fala para mim assim, umas perguntas, classifica a capoeira numa palavra, eu digo é infinita. A gente vê todos os recursos que ela oferece, né? Depende de quem trabalha com ela. É uma coisa fantástica, coisa que o Criador pôs na Terra, que é para a evolução mesmo. Por Oh, exemplo, o mestre Ricardo, antigo Folha Seca, Ricardo Haddad, que é filho do Soraya Haddad, que foi um dos primeiros a levar a capoeira para Praia Grande. Se não me engano, foi o primeiro. Né? Ele tem os treinamentos, por exemplo, chuta, tipo com musculação, chuta segurando um martelo, opondo resistência ao movimento do martelo, certo? O cara vai entrar, ele apoia na coxa do cara, que vai dar mais potência, coisa e tal. Eu acho que tudo é válido. Apesar que é o seguinte, meus amigos, vocês sabem que o capoeirista mesmo, assim, você vê na hora do jogo, a improvisação, com a característica que ele tiver, é lá no jogo você vê. O treino metódico, elaborado, é muito bom, logicamente, para você aperfeiçoar movimentos, pegar elasticidade, impulsão, potência, seja o que for. Mas, diante desse treino isolado, é importante. Ao jogo, a coisa muda pra caramba, não é verdade? É igual entrar no campeonato de capoeira. O nego joga 1 hora de capoeira, entra no campeonato com 2 minutos, a maioria está com a língua de fora. Tensão, principalmente, entendeu? Coisas mirabolantes que o sujeito faz fora, às vezes até coisas que não poderiam, né? Golpes baixos, dedo no olho, um milhão de coisas. O cara faz de tudo, né? Ele é o cão, como se diz, numa roda de rua. Até batendo em amigos, companheiros. Chega no campeonato, a coisa muda. Muda.
A atenção ali muda tudo, a atenção é outra. Entendeu? Tem que estar preparado. Domínio. O mestre Paulo Elias trabalha muito com esses campeonatos aí de artes marciais e também é um grande nome aqui da capoeira Juiz de Fora também. Sei. Tem uns Legal. filhos dele que competem aí, legal. Mestre Que Marcelo Bolha, quer falar alguma coisa, mestre? Você chegou aí quietinho. Não, só peço licença ao mestre Jair Andrade, obrigado a todos. Perdoem, eu estou em dia de trabalho, eu trabalho tem hora, queria estar sendo presente e agradeço aí, mestre Andrade, estar com a gente nesses anos, né? Prazer aí, queria estar desde o início, então espero que esteja tudo legal e que eu possa só agradecer aí. Um abraço. Nós que agradecemos. Igual. Mestre Paulo Elias, fica à vontade de fazer a pergunta, mestre. Seja bem-vindo. Boa noite aí a todos aí, né? Chegando um pouco atrasado aí. Estou vendo o mestre Zé Andrade, né? Só conheço o senhor só através de livros, através de revista, né? Não tive o prazer de conhecer o senhor pessoalmente. Obrigado. O mestre Parada também, através do Paradinha, né? Eu ouvi falar muito do senhor. E numa live anterior que eu vi o senhor aí. Eu acho que foi até o senhor mesmo que programou outra live, né? O anterior que teve aí, não foi, o Nogueira? Foi, mestre. Foi, né? Então. Eu estou vendo o mestre Parada falando do Zé da Vox, né? Eu só queria fazer uma observação. Eu tive uma conversa com o Zé da Vox há tem muitos anos, alguns anos, né? Ele me procurou e a gente estava discutindo algumas coisas sobre essa questão de linhagem de capoeira, né? E aí ele, conversando comigo, ele descobriu que a linhagem dele vem daqui de Juiz de Fora, através do grupo Meia Lua, fazendo uma pesquisa mais a fundo, né? Aí a gente estava trocando umas ideias, perguntando, até mandei uns material para ele, e aí realmente ele se identificou com isso. É interessante, a gente começa a discutir capoeira, você percebe que uma coisa que, né, é uma roda mesmo, né? Acaba girando e acaba se encontrando, né? De alguma forma, de alguma maneira, né? Como o mestre José de Andrade estava falando, a questão do campeonato, né? Às vezes o menino, ele é muito bom de porrada na roda, aquela coisa toda, quando chega no campeonato ele congela, né? Muitas coisas não acontecem, que muda. A forma de você ser avaliado, você ser ali, né, aprovado, muda totalmente. Tem uns meninos meus aqui que é muito bom de porrada no sparring, chega lá dentro do ringue e congela. A coisa muda totalmente, né? Então é mais ou menos desse jeito. Eu acho que é a questão da preparação, o psicológico principalmente, né? E eu acho que isso tudo influencia bastante. Também a questão da maturidade, né? Porque na medida que a gente vai atingindo uma certa idade, né? Alguns, né? Que a maturidade não tem muito a ver às vezes com idade, mas sim com quantas pessoas vão conseguindo desenvolver de inteligência, né? Porque tem muitas pessoas que têm 60, 70 anos de idade, você está vendo nas rodas trocando porrada igual garoto novo. O problema é que você não recupera com a mesma facilidade, né? Esse que é o grande problema, né? Então, às vezes, eu fico muito preocupado com isso, porque algumas vezes o garoto ele até respeita por questão de idade, mas nem todos realmente pensam dessa forma. E eu acho que tem que avaliar isso um pouco também, nesse sentido, né? Bom, eu penso desse jeito, eu vejo por esse lado. Eu já gostei muito de trocação, muito de porradaria, hoje já para mim já não dá. Isso aí é mais para meus moleques mesmo, para a galera que está mais nova aí. Isso faz parte, né? Acho que tudo isso é um processo de crescimento, de amadurecimento. Eu acho que isso faz parte. E o legal de tudo isso é que a capoeira nos proporciona tudo isso, né? Eu acho que nós somos amantes da capoeira, nós que estamos aí vivendo a capoeira no dia a dia, eu acho que tudo isso é um processo que enriquece, né? Essa troca, até esse momento que a gente está vivendo, que tudo isso faz parte. Mas é isso que eu queria deixar aí como recado mesmo, galera. Obrigado aí a todos aí. O mestre, só uma observação aí. Falou do mestre Zé Pereira, mestre da Vox, acompanho deles que ele começou lá em São Caetano do Sul, que ele se formou com o mestre João Ferreira também, que Deus tenha. Inclusive, Isso. na formatura dele, ele jogou comigo. Como na minha, lá com o mestre Pinati, em 70, eu joguei com o mestre Joel. Agora, pelo que eu saiba, o mestre Zé Pereira, ele veio do mestre José de Zé da Freitas. Vox. É o Zé da Então, Vox, né?
Então, O Zé pois da é, Boca é o Zé Pereira. não, eu sei, mas é ele que comentou isso comigo, não foi? Não, tudo bem. Se ele Entendeu? comentou, eu só estou dizendo a história dele que eu conheço. Só Aham, observação, não estou dizendo. entendi. Ele começou, pelo que ele me conta e para todo mundo, ele Aham, começou com o mestre José de Freitas, lá em São Paulo, depois veio o João Ferreira e coisa e tal, São aham. Caetano, né? Mas só isso, não é nada aí. Um Aham, entendi. grande amigo, entusiasta da Não, é capoeira. uma excelente pessoa. Conversei, Nossa, troquei muitas ideias com ele. Pessoa uma pena que tenha maravilhosa. parado, né? Tenha É, parado com a atividade física. Mas questões é, físicas também, joelho, essa coisa. aham, Mas é de cada um. é verdade. Acho que aqui em Juiz de Fora vinha muito pessoal de São Paulo, né? É, Eu, né? eu era muito novo, né? Mas assim, o mestre do meu mestre, né? Eles contam que vinha muito pessoal de São Paulo aqui. Alguns eu cheguei a pegar o pessoal, acho que o mestre Bezerra, tinha uns outros mestres também que vinham aqui também de São Paulo, entendeu? Mas assim, a gente era mais novo, adolescente, né? Naquela fase só de jogar, né? É. Não era igual hoje, né? E a gente senta para conversar, né? Aí a gente percebia muito por alto. E muito que a gente ouvia também era os mestres, né? No caso, o meu mestre, o mestre do meu mestre, que eram as pessoas mais antigas que ficavam falando sobre isso, comentando. Entendo. Tá bom. É informação tudo. É, Mais alguém queria falar alguma coisa? Nós estamos com 1 hora e quase 1 hora e 20, né? Estamos caminhando para o final. Se alguém não tiver mais nenhuma questão, né? Nós vamos partir para os agradecimentos. Eu acho que hoje foi uma aula, né? Apesar de ter sido um bate-papo informal, foi uma aula, né? Aula de anatomia, aula de capoeira, aula de história, principalmente pela trajetória do mestre, pelas colocações aqui feitas. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente poder partir para o encerramento, para não ficar alongado e liberar o mestre para as outras atividades dele. Ninguém? Então, eu agradeço aqui de minha parte, agradeço ao mestre Parada a oportunidade de estar fazendo esse trabalho junto com a Movimentos 40 anos. Agradeço a presença de todos, da galera aqui de Juiz de Fora. Agradeço ao mestre Zé Andrade pelo papo hoje, né? Hoje à tarde, ontem à noite. Muito bacana conhecer. Também, igual o mestre Paulo Elias, eu só conheci o senhor de nome, tive o prazer de conhecer, pelo menos virtualmente, isso que a capoeira virtual nos possibilita, né? Passa a palavra para o mestre Parada fazer as considerações finais e depois o senhor faz as suas considerações, mestre, por favor. Legal. Obrigado a todos e a todas, né? Tem uma moça aí do lado do berimbau aí, né? Só... Berimbau, vai fazer um arroz para a mulher aí, cara. Então, obrigado a todos aí. Mestre Zé de Andrade, mais uma vez, agradeço aí a sua colaboração para a capoeira aqui da Baixada. Você é uma pessoa sensacional. Sempre é um prazer estar trocando ideia contigo, né? Muito obrigado pela disponibilidade e que Deus te abençoe, te dê muita saúde e quando eu chegar no 75, você esteja lá com os 90 e pouquinho para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, meu querido amigo. Deus te abençoe. Grande abraço. Obrigado. O mestre Parada, os sentimentos, os desejos são recíprocos, né? Nossa caminhada já tem 40 anos, como nós falamos, né? Muito legal. Vamos. Espero, como eu digo, para todo encontro que eu vou, eu digo para a molecada, principalmente, eles ficam assim meio no ar, se questionando. Eu digo, ó, daqui 30 anos nós estaremos nos encontrando novamente, nesse meio tempo, coisa e tal. Eu espero que você já esteja formado. Os caras, mestre, mas que idade o senhor tem? Eu digo, tenho 75. Eu gosto de conversar com a molecada e falar umas bobagens, umas gracinhas. Eles ficam muitas vezes pensando, porque tem criança inocente ainda, né? Eles ficam assim, olhando um para o outro. 75. Mas o senhor vai estar com 105 anos? Eu espero, pô. Eu espero reencontrá-los aí, já Legal. mestres, essa coisa. Legal. É isso aí, pessoal. Foi muito bom. É bom, sempre é bom estar com vocês aí. Espero que não tenha deixado nenhuma dúvida, né, quanto à pergunta do mestre Ribas, por exemplo, e de quem quer que seja. Porque, veja bem, como eu digo, eu falo o que eu vivi, não denegrindo ninguém, de maneira nenhuma. Cada um na sua caminhada é a sua consciência que manda. Porque a história na capoeira a gente ouve muitas, né? Histórias e histórias. Certo?
É por aí. Eu só agradecimento. Esse trabalho que eu faço da massoterapia, manipulação de cura, tudo, eu costumo dar palestras, não curso, em academias, por exemplo. Digamos que algum de vocês tem aí 20 ou 30, 50 pessoas, pega uma quantiazinha de cada um, a gente vai dar uma palestra em nome da academia, a academia vai fornecer um certificado assim, de noções sobre coluna e primeiro socorro, consequências, coisa e tal. Isso é interessante. Toda vez que eu vou para fora também, levo minhas ventosas lá para os Estados Unidos, para os países da América do Sul, Brasil, o que for, que eu acabo fazendo massagem. O doutor já fez um monte de massagem nele, a esposa e um monte de gente lá e assim por diante. Porque todo mundo precisa. Às vezes o cara não se deu conta porque não achou quem fizesse ou coisa parecida. Mas eu carrego, todo lugar que eu vou, eu carrego um joguinho de ventosas. E as mãos e o que o Criador me deu, o conhecimento, né? É muito legal. Posso contar um caso rapidinho? 1 minuto. Fique à vontade, mestre. Num batismo na Baixada, aí, uns 3, 4 anos atrás, eu vi uma coisa que me horrorizou a princípio. O mestre renomado, ele foi pôr o cordão no aluno, eu pensei, eu já antevia visto isso, né? O mestre, eu acho que travou um pouquinho para mim aqui. Travou para os outros? Travou, Você já viu travou. aquele lance do camarada pôr o cordão num aluno, descer o cordão e puxar numa rasteira pelas pernas? Já viu isso? O sujeito Sim. cair sentado. Aí aconteceu isso com um garoto. Aí o garoto chorava pra caramba. Eu não sabia se ele chorava pela queda, porque bater o corpo no chão pode ser traumático demais, até incapacitante, ou porque a avó que entregou o cordão para ele. Mas depois no vestiário, lá de embora, o moleque estava sentado lá no vestiário chorando. Falei, mestre, não posso andar. Eu falei, vem cá, meu camarada, deita aí. Deitei o moleque, manipulei. Ele levantou. Saiu andando. Não que eu tenha feito. Sou intermediário, como todos somos, né? Mas é umas certas malandragens, véio, que não cabe para o ser humano. É como o cara vai sentar, nego tirava a cadeira antigamente, umas brincadeiras, né, que não tinha o que fazer, então tinha essas brincadeiras. Mas tudo bem, é só um lembrete aí. Lembrança gratificante por um lado e por outro lado lamentável, mas acho que não acontece mais, não. Tá bom? Fica na paz. Salve, Obrigado. mestre. O mestre Marcelo Bolha estava pedindo aqui as suas redes sociais. Depois eu pego com o senhor no WhatsApp e disponibilizo lá no grupo para nós. Eu quero de vocês também, para a gente estar aí. Não. Tá? E logo, qualquer dia eu vou aparecer em Juiz de Fora. Depende do convite aí. Poxa, não vai faltar, não. Aproveitando o ensejo, né, sem ser o próximo sábado ou outro, no dia 25, nós teremos aqui, a convite do mestre Parada, o mestre polêmico aqui de Juiz de Fora. É um grande conhecedor da história da capoeira de Juiz de Fora, assim como o mestre Paulo Elias também. E Sim. aí nós vamos falar sobre a capoeira de Juiz de Fora, sobre a trajetória dele, que ele passou muitos anos em Brasília, sobre a Universidade da Capoeira. Então, o senhor esteja convidado. É 25, próximo agora? Dia 25, sábado também. Eu tenho uns eventos aí, que são vários, eu preciso até dar uma coordenada, mas se eu puder, eu vou participar com prazer. Se manda no mesmo sistema aí o link, o que for. Pode deixar que eu mando para o senhor, sim. Faça Então, obrigado a todos e a todas, né? Essa live vai ficar gravada, nós vamos colocar lá no canal da Capoeira Movimentos 40 anos. Agradeço a todos, que todos tenham uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado. Só agradecimentos. Fiquem na paz. Obrigado, galera. Legal. Um abraço.